Voltamos com Fala Espírito Santo. Daqui a pouco vamos falar sobre prova de matemática para os concursos, que deve arrepiar, né? Mas agora eu recebo aqui o Antônio Alves, que é técnico de desenvolvimento de produtos da Boaz Alimentos. Obrigada, Antônio, pela sua presença. Obrigado. Nós vamos aprender hoje uma receita de pão caseiro. Isso, pão caseiro. Pão caseiro é simples e complicado ao mesmo tempo, né? Todo mundo gosta do pão caseiro e tenta fazer, mas de vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. Isso, exatamente. O que eu preciso para fazer esse pão? Dá certo, né? Vamos lá. A dica, Thaís, principalmente o quê? Todos os ingredientes precisam estar bem equilibrados, balanceados. Mas eu trouxe até aqui uma colher para explicar um pouco sobre o sal, que é um dos grandes vilões. A pessoa fala assim, poxa, eu fiz o pão, mas não cresceu. O fermento estava ruim? Pode ser, mas pode ser que você exagerou na dose do sal. Uma colher rasa é isso aqui, olha, você pegar a colher e raspar. Então o que sobrar aqui é uma colher rasa, é o que você vai usar. Tá. Então nessa receita são 2 colheres rasas de sal, tá? E 3/4 de xícara de açúcar. São os dois vilões que atrapalham normalmente então, o pão caseiro. Bem medido. Bem medido. Fermento tem uns 10 gramas, que é aquele pacotinho que hoje é utilizado. E as pessoas às vezes perguntam, qual a diferença desse fermento para aquele antigo gelado, né? Aqui ele foi desidratado, é como se fosse aquele fermento gelado, porém desidratado. Então é melhor usar esse do saquinho. Tanto faz, tá. Só que esse aqui é equivalente a 3 vezes a potência daquele outro. Então aqui são 10 gramas, do outro seriam 30 gramas. Então nós vamos colocar aqui a farinha Regina. Nós vamos dividir o pacote em 4 partes. Então vamos usar 3, 750 gramas, vamos colocar na bacia e acrescentar todos os restantes dos ingredientes. Sal, açúcar, fermento, óleo de soja e ovos. Tá? 2 ovos, meia xícara de óleo, 3/4 de açúcar, 2 colheres rasas de sal e 1 colher ou 10 gramas de fermento. E 2 xícaras de leite. Vou colocar tudo isso dentro da farinha e vou misturar. Vai me gerar uma massa mole, que a gente chama uma massa grudenta, que aí vai ser a esponja. Então nós vamos deixar essa massa descansando por 10 minutos e depois desses 10 minutos nós vamos utilizar o restante da farinha, que seria as outras 250 gramas. Aí você vai acrescentar esses 250 gramas. Aí nós vamos acrescentar os 250 gramas e vamos amassar. Tá. Então nós vamos amassar aproximadamente 7 minutos. Não tem para onde correr, porque na farinha de trigo vem escrito, contém glúten. Glúten é a proteína que vai absorver o gás retido pela fermentação, produzido pela fermentação, para o seu pão ganhar volume e ficar macio depois de assado. Se você não amassar bem, seu pão não vai crescer. Ele começa a crescer, a rede de glúten se rompe e seu pão para de crescer, dá a impressão que o fermento parou de atuar. Ele não parou, foi a rede de glúten que se rompeu e aí o gás está sendo perdido. Olha, então vale. Então quanto tempo ele fica no forno? Ele vai fermentar aproximadamente 3 horas, depois de 3 horas fermentando, 30 minutos no forno, é um tempo ideal. E ele vai ficar assim, bonito. Isso, nesse caso aqui, 1 quilo de farinha Regina, rendeu aqui 4 pães desses aqui. 4 pães desse tamanho aqui? Eu fiz 2 desse e 2 dessa trança. E esse aqui você faz até uma dica para colocar canela, né? Isso, açúcar com canela, porque às vezes não tem uma margarina, uma manteiga em casa, então já joga um açúcarzinho por cima que já agrada a criançada sem necessidade de usar Igual aqui, né, que eu fiquei chorando para poder conseguir uma manteiga. Exatamente. Deixa eu cortar. Eu fiz essa trança que alguns chamam de rosca rainha e esse é o caseiro artesanal, tradicional. Olha como ficou macio, só para você cortar assim em casa. E ele dura quanto tempo? Olha, Thaís, o pão, né, como ele é artesanal, normalmente 2 dias ele já resseca, porque ele não tem nenhum tipo de aditivo, emulsificantes e conservantes. A técnica boa para você retardar esse envelhecimento dele, que nós chamamos, é embalar numa sacola plástica bem vedadinha para manter retida ali a umidade dele. Macio. Aí ele ganha 5 dias, 6 dias. Tá macio, bom. Essa receita é muito boa. Mas vou dizer que essa canela também que deu um toque todo especial. Sim, é verdade. Realmente, muito bom. Nossa! Docinho. Olha, Antônio, aprovadíssimo. Que bom, que bom. Adorei, adoro pão.
E o caseiro, então, fica mais saboroso. Nossa, bom demais. Exatamente. Nossa, adorei. Obrigada, tá, Antônio? Por nada, obrigado. Aliás, essa receita você encontra daqui a pouco no nosso blog Espaço Gourmet, no nosso jornal online Folha Vitória, que esta semana nós estamos sorteando, vamos escolher o melhor comentário que vai ganhar um risoto de camarão lá no Gaeta, no restaurante Meiaípe. Então aproveite, deixe seu comentário e aproveite as nossas receitas do nosso blog Espaço Gourmet.